Salve, salve, minha gente prudentina! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. 38º episódio do nosso Prudencast. Tá sendo muito legal receber o feedback de vocês, ver a galera curtindo, compartilhando, comentando por aí, né, Pedrão? Pois é. Tá muito bacana. Muito obrigado por mais um episódio aqui, mais uma resenha. Juntos. Mais uma resenha. Com o rei da resenha hoje. Com o rei da resenha hoje. Mais uma vez agradecendo ao pessoal que está acompanhando a gente aqui no Prudencast. Já vou pedir para o pessoal também curtir e compartilhar esse vídeo. Manda para o grupo de amigos, manda para o grupo da família, manda para o grupo da sua sala na faculdade também, que hoje a gente vai ter uma aula aqui. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas também. Hoje a gente tem uma aula aqui no Prudencast. Segue a gente no Instagram também, @prudencast.pp. Dá uma pausa no vídeo rapidinha, vai lá, segue, volta pro vídeo para acompanhar o 38º, Fábio? 38º episódio. Exato. Então, o 38º episódio do Prudencast. E hoje a gente vai receber um grande homem. Professor Homero Ferreira. Professor Homero Ferreira. Bem-vindo, professor. Por ter vindo, professor. Obrigado. Muito obrigado. Prazer é meu, feliz em estar aqui. Coincidência, né? O número 38, minha idade, 38 anos, bateu certinho. Aí eu fiquei preocupado. Pedro começou a falar, manda para não sei quem, manda para não sei quem, manda para não sei quem. Não manda para a polícia, pelo amor de Deus. Tá perigoso. O professor pede o CPF na nota, ele não fala pelo amor... Não, CPF não. Tá certo. É uma alegria muito grande receber você aqui, nossa. Professor. Eu lembro que na primeira aula minha na faculdade foi com você. Ainda naquela indecisão, né, de novato, de calouro. Prefeito da Liberdade. Ele já é presidente de bairro, já lá. Quase. Ah, é? Na verdade, delegado, né? Mandava prender e mandava soltar. Que isso, hein, Fábio? Tô com essa moral toda, Pedrão. Tava melhor Não que sei. eu na Vila Verinha. O Fábio, que é lá da Vila Liberdade, o prefeito. O Leandro, que era a dupla dele da faculdade, o Leandro é da Sete Copas, do bairro Sete Copas também, ele que é o prefeito lá agora. Antes quem mandava era o Thiago, né? Aí agora passou pro Leandro. Olha que nome lindo. Já esteve aqui com a gente recentemente também. Acesse o card aqui em cima para assistir toda a resenha do nosso grande Thiago. E já vamos iniciar nossa resenha aqui com o professor Homero. Bora. Já chega com presente aqui, meu professor. Já Fica pode à vontade, do seu professor. lado. Aqui Recebidos é um que presente? a agência Isso, Kender uma mandou sacolinha da agência Kender. para ficar marcada aí sua participação, Agência sua presença. Professor, a gente teve uma ideia bem genial, assim, original também. Original, né, Pedrão? Que ninguém nunca fez, que foi presentear os convidados com uma caneca. O senhor vai ganhar a sua caneca do Prudencast. Eu entendo que a sua fala foi de ironia, que ninguém nunca fez. Aham. Mas a minha é verdadeira, que eu nunca ganhei. Então tá valendo. Tem a lei da compensação, né? A agência... Muito obrigado, né? E com um nome, cara, personalizado. Personalizadíssimo. Rapaz, se eu já me achava, hoje eu tô pior, hein? Café pré-aula e pós-aula já tá garantido aí, professor. Hoje ninguém me exporta. E mandar um abraço pro pessoal da agência Kender também, nossa patrocinadora, nossa apoiadora. Desde o início do Prudencast, a agência Kender está conosco. A nossa Muito agência de importante. publicidade, de marketing, faz toda essa impressão gráfica. Tudo isso que você vê aqui no Prudencast também é parte do trabalho da agência Kender. Muito legal. A agência Kender que fica ali na Avenida da Saudade, próximo ao Campus 1 da Unoeste. Na realidade, entre o Campus 1 da Unoeste e o campo de futebol do Parque do Povo, é facinho de encontrar. Ela é bem roxona, digamos assim. A fachada dela é da cor da sacola que está aqui em cima da mesa. Então é facinho de encontrar a agência Kender por lá. E junto com a Kender, Nosso querido amigo Maurício da Ultracel tá fazendo uma promoção. O Maurício está fazendo promoção. Uma grande promoção. Então todo mundo que fizer o conserto do seu celular ou fizer alguma compra, né, o valor de até R$100 vai estar concorrendo a um prêmio, né, uma cesta ali recheada de guloseimas, tem uma cervejinha também. Que isso! Tá importante o negócio lá. O Maurício é fera. Então, você tá precisando de algum conserto do seu celular, algum aparelho eletrônico seu, a gente brinca que ligou na tomada, o Maurício arruma, viu, professor? Lá eles são especialistas em tudo que diz respeito de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, eles
mandam ver. A Ultracel fica aqui próximo ao Inova, ali na Avenida Alberto Bonfilioli, é praticamente frente a frente com o Espetinho do Japonês. É na esquina da frente, quem vem sentido centro-bairro encontra facinho a Ultracel, que também é outro apoiador nosso, né, Fábio? Desde o início do Prudencast, a Ultracel conosco. Um abraço pro Maurício Caldeira, pra namorada, quase esposa, Mariana Húngaro, que Será tá que vai também chamar a gente pra festa? Ah, vai chamar, pô. Eu acho que a gente vai ser convidado. Estamos na expectativa aí. Eu sou de origem de rádio, né? Então a sonoridade para mim é muito presente. E são dois nomes de bela sonoridade, tanto Kender quanto Ultracel, né? São fortes, né? Escolheram bem. Começaram bem, né? Se apresentam bem. Eu sou a Kender, eu sou a Ultracel. Olha que coisa linda. Professor. Imponente. E já sabe, né, professor? Teve problema, vai concorrer à sexta lá, tem até cervejinha lá na Ultracel, viu? Passado o momento, Milton Neves, vamos começar agora. Eu achei que vocês estão com mais merchan do que o meu moço de Muzambique. Pois é, professor, como eu falei, né, estou muito feliz de receber o senhor aqui hoje. Até partilhei, né, essa questão de minha primeira aula na faculdade foi com você, na ansiedade, né, de calor, chegando, tudo novo. Ainda meio na dúvida da escolha, né? Se tinha escolhido certo. E aquela aula eu lembro que foi muito marcante para mim, foi determinante para eu continuar, né? Perseverando e me encontrar dentro do jornalismo, dentro da faculdade. Né? Não sei se eu já tinha falado isso para você, muito mas obrigado. Tá aí o registro. Muito obrigado. Aliás, agora nós estamos partindo propriamente para a entrevista. Eu acho que eu tenho que começar aqui fazendo um agradecimento muito especial. Se não me falha a memória, foi o programa número 1, hoje é o 38, né? Sim. 37 antes, que foi com a Carla Moreno, foi inaugural. Sim, exato. E ela disse aqui, ela fez uma referência a mim, a colega Thaisa Salumbaco, jornalista, que ela procurava fazer tudo muito direito para justificar o quanto nós jogamos pesado com ela ali, entendeu? Na verdade, isso é um baita de um elogio, né? Como que o senhor se sente, né, tendo participado da história de tanta gente? Já são mais de 20 anos na faculdade, né, na disciplina de radiojornalismo. O senhor foi coordenador também por um tempo? Foi. Da Facop, Foi. né? Como que é participar da formação de tanta gente, tanto na questão educacional e indiretamente, né, acaba também sendo parte da formação pessoal de cada um, né? O senhor até é padrinho de casamento de alguns alunos também, né? É verdade. Então, como que é para você participar da vida, da história de tanta gente? Eu costumo dizer duas coisas. Primeiro, que todos nós torcemos para que a cria seja melhor que o criador. E a segunda coisa é que o aluno vai para a escola, ele se torna um profissional, e no momento que ele se torna um profissional, ele deixa de ser aluno e ele passa a ser um colega de profissão. Quer melhor que isso? Entendeu? E você vai vibrando com as mais diferentes situações, entendeu? E não é só apenas exclusiva do mercado de jornalismo. Tem gente que vai para outros caminhos, utiliza aquele ensinamento e consegue resultados os mais extraordinários possíveis. E às vezes até, diríamos assim, numa coisa mais simples, de um comércio, de relação interpessoal, e obtém resultados assim que são espetaculares. O jornalismo dá isso também, dá tudo, né? O jornalismo, além de ser uma profissão fantástica, é uma grande escola também de relação interpessoal. Você falou muito disso. Essa questão da troca, né? Que o jornalista tem que ter para ter uma boa entrevista, para ter uma boa resposta do entrevistado também. Acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é para ser gente, né, Pedro? Exato. A gente precisa ser gente. Com todos os nossos defeitos. Humanizar etc, a coisa é importante, humanizar. né? É o que mais tem se falado dentro do jornalismo, da comunicação, essa questão da humanização, né? E depois de tudo que nós passamos, né? Sim. Não teve pobre, não teve rico, não teve feio, não teve bonito, não teve baixo, não teve alto. Por igual. Uhum. E essa questão, só para falar disso, não sei se vocês assistiram a última edição do Fantástico. Cara, aquilo lá é uma aula de jornalismo, de humanidade, de seriedade, de compromisso com a notícia de fato. Assim, a gente tem milhares de ressalvas sobre a Globo ao longo de todo o caminho, mas a edição do Fantástico, aquilo para mim é uma aula de jornalismo, cara. É você sentar e assistir... Está se referindo especificamente àquela série sobre
a fome? Não especificamente sobre a fome. Aquela série sobre a fome é a mais impactante. Mas a edição como um todo do Fantástico de domingo, do último domingo, foi muito... Foi lindo de se ver. Pra gente que é jornalista, foi lindo de se ver aquilo. E assim, é exemplo pra quem quer seguir na área. Assista, cara, porque aquilo lá é coisa de assim, de você olhar e falar assim, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Não vou nem poder opinar que eu estava em outro mundo fantástico. Eu estava lá fazendo a minha ligação com Deus na igreja, legal. Entendeu? Que é no domingo à noite. Professor, como que surgiu esse seu interesse por lecionar, né, por estar dentro de uma universidade? Já tinha dentro da sua mente, dentro do seu projeto de vida, enquanto você começou a trabalhar com a comunicação? Não. No primeiro momento, até um certo tempo, eu penso que fui eu quem mais deu oportunidades para novos profissionais num tempo que não tinha faculdade e que você buscava talentos, né? O que tinha, sim, de uma formação mais próxima e que servia para o jornalismo eram aqueles que faziam geografia na Unesp. Eu vou dizer um nome aqui só para dar como referência, que é o Adernildo Souza, melhores repórteres que essa região tem, que hoje toca o jornal dele lá na cidade de Martinópolis, que é a terra natal dele. Então já tinha isso. Aí eu fui para a faculdade, né? Já trabalhando há um bom tempo, já casado, já com filho, já esperando outro filho. E primeiro foi o Gabriel, depois o Pedro Henrique, tá? E nesse caminho. Mas eu fui parar meio que por acidente, porque quando eu lá estive na primeira turma, e minha primeira formação anterior foi jornalismo na Toledo, depois vim fazer, direito na Toledo, depois vim fazer jornalismo da UniOeste. E quando da primeira turma eu propus para o então primeiro diretor, Carlos Manfrim, que a gente instituísse a Semana de Comunicação. E nos foi dada aquela oportunidade. E nós vimos que, inclusive, tivemos o privilégio de encerrar com o Marcelo Rezende. Foi acidentalmente, mas encerramos lá com o Marcelo Rezende. Em que ano? Em 1985. Eu acho que foi no próprio 85 para 86. Perdão, 95 para 96. Eu não lembro se nós instituímos no primeiro ou no segundo ano, eu não tenho. Eu acho até que foi no segundo ano, eu não tenho isso muito claro. Tá? Aí, quando eu termino o curso em 98, tá? Na semana seguinte, me convidaram para que eu fizesse uma palestra e proporcionasse público participante uma visão do jornalismo regional. Em termos de empresas, em termos de mercado, em termos de coberturas, de rotina do dia a dia, etc. e tal. E para lá eu fui. A hora que eu termino a palestra, o diretor, já era o segundo diretor, que era o professor doutor Carlos Alberto Vicchiati, ele me perguntou se no dia seguinte ou 2 dias depois eu poderia passar na direção da faculdade para conversar com ele. Eu fui, e o convite foi para que eu lecionasse. E aí começou em, acho que foi 2000, mais ou menos. Eu sou ruim de data, viu? Eu tenho que consultar. Foi de forma bem despretensiosa mesmo. Já faz mais de 20 anos. E eu fui ficando por lá. Mas eu costumo, assim, brincar com todo respeito, que é bom para descontrair. Chamaram um monte de gente, ninguém quis ir, eu fui. Brincadeira, o Oeste me mata, hein? Antes disso, professor, você tem boas histórias também no jornalismo esportivo, né? Sim, foi meu início. Você começou como jornalista esportivo, isso, é isso? Exatamente isso. Comecei como plantonista esportivo. Aqui em Prudente. Aqui em Prudente. Antiga Rádio Piratininga, equipe boa de bola, comando de José de Melo Brito. E essas histórias te trazem também boas memórias que você está revivendo nesse momento, né? Inclusive, lá eu trabalhei, entre outras figuras, né? Com Luiz Semensati, com o Sérgio Jorge e com o Chocô, que é o pai do cantor Tiaguinho. Ah, sim. Bacana. E hoje você está revivendo esses momentos, vira e mexe, está comentando os jogos do Grêmio Prudente. Estou envolvido com futebol. Aí, né? Como que está sendo essa fase? Eu tenho uma coisa assim na minha vida, eu nunca fugi às minhas origens, sabe? Uhum. Meus amigos de tempo mais antigo, da Vila Verinha, são meus amigos até hoje, de boa convivência, de bom relacionamento. O rádio foi minha primeira escola. Por exemplo, na eleição passada eu trabalhei em tese para duas emissoras.
foi ao mesmo tempo, mas fiz um trabalho. E hoje, ainda hoje, eu faço uma contribuição permanente aos domingos com a Rádio Comercial, um giro de notícias do Ismael Silva, dentro da retransmissão da programação Neves, e estou lá agora na 101 FM, agora com a Prudente News, entrando a partir da segunda rodada do campeonato da terceira divisão, contribuindo também lá com o Cid Júnior, com o Emanuel Gasque, com o Cássio Oliveira, com o Bruno Maluli, e aliás, o Cid está voando baixo. Ele tá narrando muito. Está narrando tanto para a rádio quanto para o site, meu Ele veio aqui também, né? Narrou um suposto gol do Grêmio. Que me perdoe, meus amigos. Você falou que o Thiago veio, ele veio. Tudo que não presta passa aqui, tá parecendo beira de rio, rapaz. Inclusive, eles fizeram uma homenagem para você, né? Fizeram. Um troféu, Homero Ferreira. Virei nome de troféu. Cada jogo Biazos, será né? entregue um troféu pro que melhor moral, do Grêmio em campo. Que moral, rapaz. E como foi para você? Você entregou, né, pro Biazos? O que foi lindo isso que fizeram comigo, e eu sou extremamente grato, né? E aí eu sempre penso assim, quando a gente vai dividir, eu tenho tanta gente para dividir essa honraria, mas tem um cara muito especial na minha vida, que é o colega jornalista Sinomar Calmona, que é meu amigo desde os tempos do ensino médio. A gente costuma dizer que somos amigos irmãos, entendeu? De tantas jornadas, de tantas experiências, de tantas vivências, jornal, rádio, televisão, da própria vida. É uma coisa fantástica. Mas o que me emocionou na entrega daquele troféu foi exatamente o momento em que eu tive com casos, e tive lá as referências pelo Cássio Oliveira, que o cara no ano passado, na temporada de 2022, ele foi campeão em 2 clubes e vice-campeão no terceiro, né? Conseguiu o acesso com 3 times. E o acesso nos 3 times. É um cara de 21 anos, cara, de um semblante tão agradável. Inclusive já esteve aqui também. Um curitibano, rapaz. Eu achei ele assim, um cara espetacular. Inclusive com um perfil para um clube da Série A. Tanto paulista quanto brasileiro, entendeu? E quem sabe um dia até a seleção brasileira. É um perfil humano, assim, muito fantástico, que você vê que é comprometido. E você vê esse comprometimento dentro do campo também. Eu acho isso espetacular. Então, o troféu, inclusive, me deu essa oportunidade de descer lá nos vestiários ao final do jogo para poder fazer a entrega e conhecer uma figura humana extremamente maravilhosa. Eu estava até brincando com o João Paulo Tílio, né, do Globoesporte.com. O Biazos, para mim, já está se tornando aí o maior ídolo da história do Grêmio Prudente. Tá cedo ainda. Polêmico ou não? Talvez. É uma história pequena, mas... Mas é um dos. E o professor falou uma coisa muito legal, né? O Biazos, pra mim, eu sempre falei isso. Quando ele esteve aqui, eu falei pra ele também. Ele é um cara de nível de Série A. Vai ser difícil se manter o nível que tá tendo nessa 3, vai ser difícil o Grêmio segurar esse cara aqui. Não, mas pro Grêmio é um bom negócio, que o Grêmio ele precisa fazer dinheiro. Exato. Isso está dentro da proposta, inclusive é um clube empresa. E até a questão estrutural, né, professor? É verdade, falou tudo. O Grêmio depende dessas vendas para construir futuramente um CT. O Paulinho falou aqui no Prudentcast sobre isso. Isso, imagina o Grêmio Prudente com um CT próprio, com uma estrutura física própria, seria... Ainda que o passe não seja integral do Grêmio, eu não sei como é o... Eu também não sei como é o do... Possivelmente até não seja integral, que é muito comum hoje em dia, mas eu penso que uma parte significativa seja do Grêmio Prudente. Legal. Professor, você também falou da passagem pelo esporte lá atrás, você teve uma passagem muito legal também como assessor de imprensa da saudosa equipe de basquete da Prudentina, né? Com a Rainha Hortência. Do primeiro ao último dia. Do primeiro ao último dia? Do primeiro ao último dia. Estava um serviço autarquia municipal de esportes, e quando o projeto de basquete foi firmado, eu fui convidado para que entrasse nesse projeto, que era liderado pelo Antônio de Figueiredo Feitosa, que é um dos grandes nomes da história da comunicação em Prudente e região, né? Então eu fui lá do primeiro ao último instante daquele projeto basquete, que eu costumo chamar de Projeto Hortência, né? Porque foi realmente o grande nome. E a Prudentina MEP, ela conquistou todos os campeonatos que disputou. Os regionais, Jogos Abertos do Interior, que é a maior competição poliesportiva brasileiro, sul-americano,
e pan-americano, se não me falha a memória, e foi vice-campeão mundial em Taipei, na China. Perdeu só para a seleção dos Estados Unidos. E foi um momento muito fantástico da história do esporte imprudente na administração de Paulo Constantino, que tinha na divisão de elite basquete masculino e feminino, tinha vôlei masculino e feminino e outras modalidades também voando alto. E era assim um negócio que era um show. E especialmente o basquete, nas principais competições, quando era campeão, o caminhão de bombeiros recolhia as meninas lá no trevo da Antônio Rodrigues, ali chamado também trevo da Andorinha. A gente vinha com um serviço de som na frente, a perua dirigida pelo Rock, que é o pai do Tom, que hoje ainda é motorista lá da época, entendeu? De um som potente, fazia um desfile pelas principais ruas da cidade, geralmente isso numa segunda-feira, dia de movimento, para terminar lá na frente da Prudentina. E no ginásio de esportes tinha uma coisa também que era muito empolgante, né? Principalmente quando que jogavam Prudentina e Unimep. Prudentina da Hortência, Unimep da Paula, da Médico Paula, que é de Oswaldo Cruz, né? E jogadora por jogadora era anunciada. Começava pela equipe visitante, e no caso da Unimep terminava com a Paula. A Paula era bem aplaudida em Prudente. E de Prudente começava a apresentação, as jogadoras perfilam, né? E vão dando um passo à frente. Terminava com a Hortência. Quando anunciava a Hortência, parecia que o ginásio ia cair. É muita história bonita, cara, que Prudente construiu. Aí você fala aí de Antônio Maca, Antônio de Figueiredo Feitosa. Parece que era só os Antônio, Fortunato da Antônio Ronque. Eu já estava quase mudando meu nome para Antônio. Igual lá na Unoeste, Antônio né? Ferreira. Lá na Unoeste, o pró-reitor acadêmico é o doutor José Eduardo Creste. O pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão é o doutor Adilson Eduardo Guelph. Eu estou querendo botar Homero Eduardo Ferreira. E como que era o relacionamento do senhor com a Hortência, assim, no dia a dia, enquanto pessoa também? Eu sempre estabeleço, assim, regra geral, um relacionamento de não aproximar além da questão profissional. E foi esse o nosso relacionamento. Existem exceções a regras? Existem exceção. Então, talvez, do basquete, de quem eu mais me aproximei, e é minha amiga até hoje, é a Maria Cristina Borges Madeiral, a Tuti, porque ela é de Prudente, entendeu? Quando eu fui secretário de comunicação da prefeitura, ela era secretária de esportes. Nós estivemos juntos ali novamente. E foi algo assim um relacionamento tão bom que quando ela parou de jogar aqui a Tuti e foi para o Coroados de Venceslau, o pai dela me deu o documento para representar, para ela poder assinar lá com o Coroado de Venceslau, cara. Então, a confiança era... aproxima, né? Aproxima e não desgruda mais, né? Foi importante, Eu não sei se é ela que me suporta ou eu que suporto ela, entendeu? Você falou desse período, né, também, professor, na secretaria, né, de comunicação. Como surgiu o convite? Foi na administração de qual? Foi do prefeito Tupã, primeira administração. Ele teve duas, né? Como que foi esse convite, né? E nessa época surgiu uma mudança, né? Porque assim, vinha na verdade, era uma assessoria de relações públicas. Tinha a Secretaria de Comunicação. E me antecedeu lá e fez um trabalho que abriu as portas, um período acho que de quase um ano, a colega jornalista, professora espetacular, Leda Márcia Litoto. Trabalha. A Leda é fantástica, cara. Vocês acho que foram alunos dela. Sim. Fantástica. E ela tinha feito já algum trabalho, etc e tal. Eu não sei lá por quais razões que ela deixou a prefeitura e eu fui convidado para que eu fosse para lá pelo prefeito Tupã. E eu disse que não por mim, mas mais pela minha profissão, por todos nós que somos jornalistas, eu aceitaria o convite se fosse criada a Secretaria de Comunicação. E meu sonho era maior, não era só criar a secretaria. Eu acho que uma Secretaria de Comunicação de uma cidade como Prudente precisava ter pelo menos um jornalista por secretaria. Então, hoje nós falaríamos aí mais ou menos uns 20 jornalistas, mais um grupo de publicidade, mais um grupo de relações públicas, né? Para você ter um bom encaminhamento.
E vou dizer por que que eu tenho essa lição. Prudente é uma cidade mais velha que Londrina. Londrina é uma cidade maior que Prudente. Tem uma questão geográfica, tem uma série de outras situações, questão econômica, questão do Ouro Verde, que era o café, etc. e tal. Mas quando, numa ocasião, em 1980, ainda início de carreira, eu fui acompanhar numa comitiva o prefeito Paulo Constantino, na cidade de Londrina, e o prefeito lá era Antônio Bellinati. O que foi feito lá? Foi buscar o modelo do Estádio do Café, que é um estádio no barranco, para fazer o Prudentão, que é um estádio com arquibancadas no barranco. Foi buscar o modelo de canalização do Lago Igapó, né? Que para o Parque do Povo em Prudente, e foi buscar um modelo do calçadão. O primeiro calçadão de Prudente, em tudo, no piso, nas luminárias, tudo era igualzinho que era de Londrina. Mas quando eu lá cheguei, eu entrei numa redação, numa secretaria de comunicação que tinha 40 profissionais. Aquilo me impactou. Porque é através da comunicação que você cria a visibilidade de uma cidade. E em qualquer parte do mundo, hoje que você faz uma busca, por exemplo, lá pelo Google, tá? Você vai puxar Presidente Prudente. Há uma tendência de você cair no site da prefeitura. E o site da prefeitura, ele precisa ser esse painel de exibição da cidade. Como se fosse um cartão de visita. Não é uma mesmo, questão do prefeito que lá está, é como um cartão de visita. Não é questão dos secretários que lá estão, é questão da cidade. A cidade é maior que todos nós. E como você vê, professor, você citou Londrina, Londrina é uma cidade mais nova que Prudente. Em um determinado momento que eu prestei serviço para uma assessoria de imprensa de campanha, a gente pegou um estudo da Unesp, que traçava o comparativo de Prudente, se eu não me engano, no início dos anos 60 ou 70. Agora eu não vou lembrar, que já faz algum tempo. Prudente era maior que Londrina, Maringá, no mesmo tamanho de Rio Preto, e acho que pouca coisa menor do que Ribeirão naquele momento. Por que Prudente estagnou? Né? Prudente, na questão de crescimento populacional mesmo. Nós tivemos pelo menos 2 gigantes aqui. 2 não, 3. Né? Quando nós vínhamos no histórico de prefeitos era anterior, diríamos assim, e entrou o primeiro empresário prefeito, que foi o Walter Leme Soares, que, aliás, é o idealizador do Parque do Povo e é quem fez o lançamento da Pedra Fundamental e as outras obras. Depois nós tivemos, na segunda, outro empresário, que foi o Paulo Constantino. E nós tivemos eleito por 3 vezes, com 2 mandatos, integralmente, um e parte, o professor Agripino Lima, o homem de visão extraordinária, né, por tudo que ele fez, tanto do ponto de vista particular, como do ponto de vista da área pública. Então, Prudente é uma das mais importantes cidades do Brasil. Você vai várias avaliações aí que a Prudente aparece muito bem. Muito bem em qualidade de vida, muito bem no índice de desenvolvimento urbano. É uma cidade que você encontra praticamente de tudo, entendeu? É uma cidade boa para se viver, etc. e tal. Mas tem aí uma questão geográfica que eu vou tentar simplificar aqui. O Brasil se desenvolveu como? Ele se desenvolveu na faixa litorânea. E por que se desenvolveu na faixa litorânea? Porque praticamente quase tudo que vinha via marítima. Sim. Tá? Hoje tem muita coisa que vem via aérea, mas praticamente... E é grande ainda o fluxo de comércio marítimo. Então vem, né, nos portos espalhados. E onde era distribuída essa riqueza quando chegava na terra? Pela BR-101. Aí aconteceu o que com o Brasil? Veio a Transbrasiliana, que é uma rodovia que corta o Brasil praticamente de sul a norte, né? A economia do Brasil hoje passa por aí. Se você passar por cidades que estão nesse eixo por onde a economia caminha, e a brasileira é sustentada no agronegócio, que é a grande força, entendeu? Você vê cidades ricas, muito diferente dessas realidades que nós encontramos, por exemplo, regra geral, no interior do estado de São Paulo. Ainda que o interior do estado de São Paulo seja o segundo maior mercado econômico do país. Primeiro é São Paulo, depois é interior. Depois vem o restante, né, de outras unidades da federação. Mas então a economia passa a caminhar por aí. E tanto Rio Preto quanto Londrina estão na rota da Transbrasiliana, né? Por isso esse crescimento exponencial mais que Prudente. Londrina, por exemplo, tem sido
a sede de escritórios de cantores do sertanejo universitário aí, né? Muito. Os caras implantam lá, por quê? Porque é uma rota que eles se comunicam com o Brasil e se comunicam dentro desse eixo da economia forte. Tem tudo a ver. Uhum. Entendeu? Uma coisa puxa a outra. E dentro, é uma coisa que eu sempre defendo aqui também, que o Estado esqueceu a gente aqui no oeste do Estado, né? O Estado de São Paulo é meio ingrato com essa parte, principalmente aqui do Pontal. Já foi pior. Melhorou muito. Melhorou. Isso é fato. Uns 30 anos para cá. Só que, professor, 40. se você for olhar, a região de Presidente Prudente, as 50 e tantas cidades que fazem parte da região 53, administrativa de Prudente, cara, a segunda maior cidade é Dracena, com 47 mil pessoas. 47 mil habitantes, a segunda maior cidade da região. Então, você não vê isso em nenhum outro lugar do estado. É uma região com Prudente, com 200 e tantas. Na verdade, é uma densidade demográfica pequena. Sim. Né? Nós não chegamos a 1 milhão de habitantes. O censo, inclusive, recente mostrou que houve uma redução. E, por consequência dessa população regional não ser maior, isso significa também que você tem menos votos. E a moeda política é o voto. Sim. Entendeu? Consequentemente, menos investimento. O cara fala assim, bom, entre atender aquela região e atender, por exemplo, Guarulhos, né, que tem X mil votos a mais, vai atender Guarulhos. Tá? Mas mesmo assim, a região tem caminhado. Entendeu? Você pega uma região que, historicamente, ela vem subdividida, né? No traçado de 2 estradas de ferro, que é a Sorocabana e Paulista. Quando nós falamos Paulista, do Rio do Peixe para lá. Quando nós falamos Alta Sorocabana, é do Rio Peixe para cá. Aí hoje se estabeleceu uma nova nomenclatura de Pontal, né? Que, se você levar ao pé da letra geograficamente, há um certo erro que Prudente e outras cidades que se dizem Pontal não estão no Pontal. Uhum. Porque Pontal é ali onde faz o encontro do rio Paranapanema e Paraná, lá em Rosana. Até um certo trecho você vem numa ponta, depois não existe mais essa ponta. Entendeu? Se você pensar geograficamente. Mas falam que é Pontal, né? E isso também tem uma origem, né, que foi a criação da Unipontal, que era propriamente da Unipontal. Aqui era UMAS, União dos Municípios da Alta Sorocabana, e depois, por questões políticas, foram aglomerando na Unipontal, e a UMAS meio que esqueceu, tentaram reativá-la, não foi possível. A Unipontal continua mais forte e permanece aí. Então, tá uma divisão, mas há muita história. Quer ver um exemplo dessa história, assim, um nome fantástico? O deputado estadual Mauro Bragato, que inclusive foi reeleito agora para a 11ª legislatura. Toma posse no dia 15 de março de 2023. Esse é um cara legal para a gente trazer aqui. Bacana. Convite tá feito, tentar até contato. E foi prefeito de Prudente também. E o deputado Bragato, e vem outros deputados aí na história, vem o Inocêncio Herbella, vem o Roberto Bergamo, o Ed Thomas recentemente, Tadashi Kuriki, o próprio Agripino Lima, Paulo Lima, deputado, o médico PV, Talmir Rodrigues. Tá? Quem mais nós tivemos aí? Eu não sei se eu estou cometendo uma falha aqui, esquecendo alguém. O Isaac Silva foi deputado durante um tempo. Toda essa gente ajudou a dar uma nova dimensão para essa região. Mas, mais especificamente, o deputado Mauro Bragato, que está há mais tempo, inclusive, grandes figuras da história do Brasil passaram por Presidente Prudente. Onde eu entrevistei Ulisses Guimarães, na campanha direta, já fazendo comício na Avenida Brasil, em Prudente. Primeira vez que eu vi Fernando Henrique Cardoso, que foi 2 vezes presidente do Brasil, foi em tempo recente, que ele tinha voltado no exílio, num sábado à noite, no escritório do deputado Mauro Bragato, num sobradinho, lá na Barão do Rio Branco, com meia dúzia de gente. Que é lá até hoje, se eu não me engano. Não, agora ele está aqui perto da Manuel Goulart, se não me engano, colado ali na Audiotec, do lado, meio que pro fundo da Audiotec, vamos dizer assim. Eu estou falando da Auditec, vê que coisa fantástica. A Auditec é uma empresa chamada Stanner. E eu acho que todos nós, em qualquer área, e onde eu trabalho, eu costumo dar nome aos bois. Eu acho que tem que ter valorização. Que é importante. Quer dizer, você dá nome aos bois quando é para porretar.
Exato. Aí quando é para elogiar, você fala uma empresa X, entendeu? Eu sou meio contrário a essas coisas aí, tá? Mas compreendo e respeito. Somos porque dois, cada um então, faz professor. o que quer fazer. Mas foi a Stanner quem resolveu o problema de som do Sambódromo do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, que é uma pista de 600 metros para desfile, e o som vai passando de torres de caixas para outras torres de caixas para acompanhar todo o percurso de desenvolvimento do enredo, né, da representação do enredo. E esse som ele tem um retardo. E isso precisa ser sincronizado. E ninguém conseguia fazer isso. A Stanner foi lá e resolveu. Depois resolveu o mesmo problema em São Paulo, depois resolveu no Largo de Campo Grande, em Salvador. Empresa Prudentina. Empresa Prudentina, do seu Renato Severino da Silva. Que, aliás, o nome dele é ao contrário. O Severino da Silva é o S e o Stanner é o Renato ao contrário. Criativo até nisso, Legal. né? Direta Já. Você pega as fotografias das Direta Já, locução de Osmar Santos, que foi escolhido e não foi por acaso. Um cara altamente que é daqui da região também. Que é de Oswaldo Cruz. As caixas de som que eram enormes naquele tempo, Stanner. Foi o som da retomada da democracia no Brasil. Lindo isso, cara. É até poético. Uma história construída aqui, né? História construída aqui. De um cara que começou a empresa dele consertando, tipo assim, eletrodomésticos lá na Vila Marcondes. É rico isso, cara. Professor, eu tô desde ontem com essa pergunta na cabeça. Vai me ferrar. Não vou, de forma alguma. Como que o senhor vê a questão política da nossa cidade hoje em dia? Questão de desenvolvimento social, questão de desenvolvimento econômico também. Como que você vê a situação de Prudente hoje e o que você espera pro futuro? Eu penso assim, o momento, toda cidade do porte de Prudente, né? E até algumas maiores, etc. e tal, elas dependem muito da administração pública. Né? O poder público, Sim. Ele centraliza praticamente tudo que é de uma vida de uma cidade, praticamente tudo. Né? Nós estamos com um prefeito que tomou posse em plena pandemia, né? Ficou 2 anos com a pandemia, que é o Ed Thomas, e é muito difícil você fazer um balizamento. A minha esperança, a minha confiança e as minhas orações são para que ele consiga caminhar bem. Aí, daqui em 2024, teremos eleições. Possivelmente ele vá para a reeleição e deve procurar fazer o melhor possível para que tenha sucesso na reeleição, como também na disputa pode aparecer um outro que venha a ser prefeito de Prudente e a gente vai fazer igual torcida, igual expectativa. Como passa pela prefeitura, que é o poder executivo, passam também as decisões pelo poder legislativo. O que a gente tem visto nos últimos anos é um poder legislativo que exerce a responsabilidade de ser fiscal do povo. Né? Não vou aqui mensurar de 0 a 10 se faz 8, se faz 9, se faz 5, etc. E tal. Eu, particularmente, acho que faz bem. E eu acompanho isso porque eu escrevo uma coluna política para o Imparcial. Sim. Todos os dias, eu tenho que acompanhar isso. Então, me desculpe, não é nenhuma arrogância, mas eu sei o que eu estou dizendo. Tá? Pelo menos eu presumo que eu saiba. Né? Tá? E isso me dá essa confiança para dizer assim. É uma Câmara que é a mais econômica do estado de São Paulo. Tá? É uma Câmara que já faz 3 legislaturas, se não me falha a memória, que não reajusta subsídio de vereador. Eu até acho que o vereador de Prudente ganha pouco. Mas isso enseja toda uma discussão maior. Tá? Então, nós temos isso. Nós temos um poder judiciário atuante, né? E isso também tem influência na cidade. Eu vejo assim que muitas decisões são céleres, né? E a celeridade é tudo na justiça, porque a justiça demorada não é justiça, é injustiça. Sim. Tá? Eu estou falando assim na regra geral, é lógico que tem exceção, porque os processos têm prazos, né? Isso está dentro da lei. Tem recursos, né?
E em algumas situações é natural que isso seja demorado. Mas aquilo que é possível resolver rapidamente, a gente sente que em Presidente Prudente é resolvido rapidamente. E um outro poder que eu acho muito forte é o eclesiástico, né? Aí eu falo do ponto de vista religioso. Nós temos muitas comunidades católicas e nós temos muitas comunidades evangélicas. E todas elas fazem um serviço social de extrema grandeza para Presidente Prudente, que o poder público não comportaria fazer sozinho. Tá? E junta-se isso, inclusive, às entidades assistenciais de Prudente. Então, nós temos aqui situações assim fantásticas, históricas, né? Eu me lembro de uma ocasião que a comunidade contribuiu para que se comprasse uma viatura para a polícia militar. Entendeu? E quantas outras situações nós vemos a comunidade se mobilizando para ajudar as pessoas. Você acha que a gente tem um pouquinho dessa síndrome de vira-lata? Não, eu acho que não. Que é como que fala, do rabo, né? Que olha para o rabo, uma coisa assim. Você meio que o seu não é tão bom quanto o dos outros lugares. Eu acho só que nós precisamos dar alguns discursos, sabe? E passa pela mídia também, que tem responsabilidade sobre isso. Claro. Nós somos uma das regiões de menor arrecadação do Estado, até mais pobres do Estado, até por conta de ter uma população também menor, mas no mesmo instante nós temos grandes riquezas aqui. A região é altamente geradora de energia hidrelétrica. Né? São aí meia dúzia de usinas hidrelétricas, né? A maior delas é de Porto Primavera. A usina Sérgio Mota. Sim. Né? Nós temos aqui, inclusive ainda em expansão, o setor suco-alcooleiro. A produção de etanol e a produção de açúcar é um negócio gigante. Essa região ainda tem o maior rebanho bovino do estado de São Paulo. Já foi de 2,5 milhões de cabeça, hoje é de cerca de 1.800.000, 1.900.000 de cabeça. Né? Se tivesse uma indústria específica, quem sabe uma zona franca do boi para aqui, seria uma coisa assim maravilhosa, porque o boi ele alimenta 47 segmentos industriais, 49 segmentos industriais. É um negócio aqui fantástico. Se de parar o abate do boi, você para toda uma cadeia produtiva. Sim. Tá? O que mais? Nós temos a empresa, citamos aí a Stanner, nós temos fábricas de bebida. Uma ocasião, estou lá em Curitiba, entro num bar no centro de Curitiba, está lá Bebidas Wilson. Tá? Vou em outro lugar, eu vejo Bebidas Azteca, Olho Rinomoto, Tubaína Funada. A própria Cantagalo também. O Cantagalo é um negócio também que se expandiu, né? Eu falo assim que são os meninos da pizzaria lá, como que ele chamava? Faleceu o pai dos meninos? Do restaurante, né? Do Cantagalo. Oh, meu Deus do céu. Que era jornalista também, sabia disso? É um deles, né? Não, o pai. O pai. Inclusive, quando ele tinha o Pensador, você entrava no banheiro, os jornais do dia estavam expostos lá. Sim. Como que a memória dá uns brancos certa hora, hein? Que figura fantástica, o dono do Pensador. E o senhor falou, né, da questão da coluna política que o senhor escreve no Imparcial. Como o senhor viu essa mudança aí do Imparcial e a importância e as mudanças, né, que aconteceram dentro do Imparcial e pela proximidade que o senhor tem também com o Sinomar, né? Qual que é o vigor que o Imparcial ainda carrega hoje em dia? A importância, claro, que ele tem para nossa cidade e nossa região. Primeiro que esse nome é uma marca pesada, né? Você pega uma história aí, é um dos jornais de mais tempo antigos, de duração, né? Do interior do estado de São Paulo, né? Mais de 90 anos. Agora, mais de 80. Mais de 80. Né? Eu acho que é isso mesmo. Então, você pega aí essa história, né? Figuras expressivas, né? O maior tempo do jornal ele teve na mão do Abel Vanalha, um baita de jornalista, do Deodato da Silva, fantástico. Aí, mais recentemente, o Sinomar assumiu a direção, né? E vem tocando aí uma mescla de impresso com online, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas por que ainda tem impresso? Porque as publicações oficiais da prefeitura, há uma solicitação do Tribunal de Contas para que elas sejam impressas, para que evite qualquer tipo de alteração numa publicação. Isso pode ser feito com uma certa facilidade no digital, mas no impresso não. Você imprimiu, tem a data, é documento.
Entendeu? Então ainda tem essa necessidade. E o próprio registro histórico também, né? Quantos e quantos trabalhos a gente já não foi fazer tendo imparcial Mas de hoje outras você épocas tem isso como no online referência? também, né? Até com mais facilidade. Você puxa ali pela palavra e você faz um passeio. Não tem digitalizado todo o material. O Sinomar está cuidando disso aí junto ao Unesp, para que isso seja feito. Durante a pandemia, essa questão de publicidade de algumas determinações da prefeitura, licitação e tal, os editais, foi permitido ser online. Então, assim, alguns jornais, eu falo porque eu trabalhei num jornal em Dracena, num jornal regional lá de Dracena. Era o Edir ainda? Não. Pai da Rosana não, né? Ainda tava o Edir quando eu fui trabalhar lá. Trabalhei com o Edir, com a Rosana, e aí depois foi vendida a marca, continuei por pouco tempo e voltei pra cá. Você trabalhou com o Gilmar Pinato? Não, com o Também Pinato não. Pinato entrou, aí eu saí, a Letícia entrou no meu lugar, Letícia Pinheiro, se eu não estiver enganado. Pinheiro, isso mesmo. E alta. Isso, a Letícia. Eu fiquei um tempo com ela lá no período que eu tava de editor lá. E aí depois o Pinato entrou no lugar dela agora recente, deve ter 3, 4 meses. E a gente já tava fazendo essa questão de 100% online, já ainda com o Edir, durante a pandemia, e foi autorizado fazer esses editais via digital. E aí eu ia te perguntar um pouco sobre a questão, o Fábio tocou nesse assunto do imparcial, como o senhor vê o impresso pro futuro? Vai se digitalizar de forma 100%? É um caminho sem volta? A gente sabe das dificuldades que tem, né? Pô, eu presenciava lá a dificuldade para se imprimir um jornal, que é dólar muito alto, tinta em dólar, papel em dólar, o custo é muito alto, né? O senhor vê que o custo operacional da distribuição, que é o também. Hoje o imparcial não imprime mais aqui, né? Não. Sabe que imprimir em Londrina? Sabe que é você fazer o jornal chegar na casa da pessoa para todo canto da cidade? É um negócio muito louco, cara. E dia de chuva. Lembra das visitas que nossas turmas faziam no imparcial, que eles falavam da logística e tal, uma coisa absurda. É maluco, né? E professor, o impresso sobreviverá ou vai ficar só o estilo de abordar a notícia? Eu acho assim que é muito difícil fazer um prognóstico. Porque tudo que você vê no mundo que está mesclando. Tá? E você vê outras coisas no mundo também que parece que retornam. Tá? Eu vou pegar um exemplo, o vinil. Quanta banda está gravando em vinil agora? Entendeu? Sei lá, é gosto das pessoas. Se as pessoas querem um jornal impresso, como é que faz? Aí talvez você tirando essa logística de distribuição facilita. Nós temos no Brasil o Jornal Metro, que é no Brasil com o Grupo Bandeirantes, que é distribuído nas estações de metrô. Não se vende o jornal, ele é distribuído gratuitamente. Ele chega na mão das pessoas. Quer dizer, não tem esse custo de distribuição e chega a um grande público. Só que tem uma outra questão. Quando você tem o jornal de assinante, você chega para uma determinada camada da população e é uma camada que tem poder aquisitivo, por isso, inclusive, é assinante. Quando você distribui num ponto qualquer, né, você também você está tendo um outro público que não necessariamente esse público que tem esse mesmo poder de consumo do assinante. São coisas diferentes. Então, você vai ter impacto e resultados diferentes. É uma matemática meio maluca, diríamos assim, né? No bom sentido. E até na forma de abordar a notícia mesmo, agora, você tem que pensar. De notícia, né? eu penso assim. Eu vejo muitas discussões, e algumas discussões me causa um certo incômodo, porque às vezes eu acho que querem reinventar a roda. Para mim, a notícia vai ser sempre notícia. Dentro de um processo que a história ela é linear, porque ela tem um começo, um meio e fim. Tá? Não tem como você, ainda que você utilize meios não lineares para essa publicação. Mas notícia é assim. Tá? Numa da Semana Estado de Jornalismo, um aluno nos contou que ele esteve lá, e que o que chamou muita atenção foi quando o noticiário começou a ir para as nossas mãos, através dos aparelhos celulares.
Então, o que se dizia que sempre que a notícia tinha que ser muito curta para você ler no celular. E o cara que tinha bombado no Brasil foi o cara que fez uma série sobre o Holocausto, entrevistando pessoas que viviam no Brasil. É um cara que explodiu. Só que as histórias eram quilométricas, diríamos assim, entendeu? Mas eram histórias. Eu acho que as pessoas têm interesse por histórias reais, de pessoas reais, né? De fatos reais. Eu acho que é isso que é o sentido da notícia, que a notícia é isso. Eu acho que, enquanto notícia, não tem muito o que reinventar. Agora, a questão da plataforma são situações diferentes. Você se adequa à plataforma. Mas contar notícia é o contar notícia. Outra coisa, você pode dar uma baita notícia em 20 linhas e pode escrever essa notícia em 200 linhas. Muitos comunicadores que estiveram aqui Tomara isso, que né? Deus esteja dando forças para que muitos donos de veículos de comunicação da região estejam escutando. Então, mas os próprios colegas de profissão Porque precisam ter certos posicionamentos também. Quando nós vemos crises, quando nós vemos uns certos enfraquecimentos, isso às vezes passa muito por nós. Sim. Tá? Eu trabalhei em grupos diferentes, com posicionamentos diferentes, linhas editoriais completamente diferentes. Em todo lugar é possível você sempre buscar o melhor entendimento. É o bom senso, é você mostrar que certa coisa pode ser feita, por que aquilo vai ser feito. Por exemplo, se você dá uma notícia que alguém está sendo ali acusado de uma determinada coisa, geralmente a pessoa não quer nem falar, porque é uma coisa ruim para ela. Tá? E o que eu tenho feito ao longo da vida, quando em situações assim, e eu vivo de fazer notícia, eu tenho que convencer as pessoas para que falem comigo, para que eu possa, em conjunto, aí somos nós que nunca trabalhamos individualmente, falar com os leitores, falar com os telespectadores, falar com o ouvinte, falar com os navegadores, precisa desse convencimento. Então, o que você diz para a pessoa? Que se ela contar aquela história, ela, inclusive, pode se posicionar publicamente, se for o caso de uma acusação fazendo uma defesa prévia, né? E, às vezes, isso tem impacto até no processo judicial. Tá? E a história dela também pode servir de exemplo para outras pessoas. Porque, para nós, ninguém... nós não somos julgadores. Ninguém é culpado para nós. Não vamos fazer matéria para julgar. Mas assim, professor, as pessoas hoje veem o jornalismo como uma forma disso. Os jornalistas como julgadores, como o cara que aponta o dedo e tal. Porque está muito de opinião, está faltando reportagem, entendeu? É opinião no achismo. Não vai para o campo, com perdão da expressão, não tira a bunda da cadeira, do ar-condicionado. E não vai para a rua, cara. Tem que medir rua, gastar sola de sapato. Exatamente. Entendeu? Ver gente, falar com gente, né? Cheirar gente, olhar no olho. E jornalista não pode ter medo de olhar no olho, entendeu? Por isso tem que andar certo. Entendeu? Não é perfeito. Tá? Não é aquela história, se em determinada profissão alguém pensa que é Deus, o jornalista tem certeza que é. Não é por aí. Show arrogância, show prepotência. É ser o que é. E outra, e saber dizer sim e saber dizer não. Seja lá para quem for, mas sempre com respeito. Esse é o sentido do jornalismo. Quando você tem um compromisso com a verdade, né? E a verdade transparece dentro do trabalho de cada um, né, professor? Aqui vem uma coisa que me impactou recentemente em questão de tomadas de posições. O que nós vemos é assim: alguém cometeu um crime e foi preso em flagrante delito. Quer dizer, ele foi preso praticamente cometendo crime. Ou até cometendo crime. Quando vem para a notícia, esse cara não é o criminoso. Ele é o suspeito. Como que ele é suspeito se ele foi preso em flagrante delito? Certo? Aí você pega em outras situações que já tem um rótulo para determinadas pessoas ou grupo de pessoas, se eles nem foram julgados. É maluco isso, não é maluco? É o que a gente vê hoje de questão de abordagem sobre o racismo, né? Muito se fala de tipo de abordagem e cobertura que a imprensa faz com pobre preto, diferente do que faz com um engravatado.
Tem uma diferença na hora de escrever o título da notícia, tem muitos exemplos claros disso. O suspeito, possível crime, e do outro lado, o criminoso, ou o ladrão, o bandido. Canalha. Exato. A gente vê muito isso. E o cara geralmente é a ponta, né? Ele não é o cara que faz, ele é o avião, etc e tal. É o que passa, né? E outra coisa que as pessoas não entendem também, né? Que o jornalista, ele só é a ponta da flecha. Não é o cara, esse cara aí, tem muita gente que fala, é o jornalista safado, pilantra. Pô, a coisa não é assim. Eu brinco bastante disso, que, pô, também preciso pôr comida em casa, cara. Tem coisa que a gente engole, tem coisa que a gente não engole, tem coisa que a gente tenta fazer o certo, eu vou contar que a gente faz o certo. Vou contar uma história pra você ver como as coisas simples são tão gigantes, o que para nós talvez fizesse. Uma determinada ocasião, eu trabalhava para o Jornal Imparcial, eu era editor regional e eu corria os 50. Passava mais fora de Prudente do que dentro de Prudente. Se é de manhã, voltava à noite ou de madrugada. Saía no outro dia e assim vai. Uma ocasião eu cheguei já no final da tarde, aí o Deodato lá no Imparcial falou, vixe, nós temos um trabalho para fazer, vai ser uma inauguração lá no Jardim Regina, de uma galeria, né? Esqueci de avisar, nós estamos sem ninguém. Eu falei, já entendi, eu vou. Tá, eu acho que é mais fácil você dizer sim do que você falar não. E eu fui para lá. Por curiosidade, era o prefeito Paulo Constantino, acho que era o segundo mandato dele. Eu cheguei lá, eu fui mais atração do que o prefeito. Porque o pessoal da Associação de Moradores, se não me falha a memória, o presidente lá, o sobrenome era Ferreira, ele veio com a pasta, dessas pastas que tem um elástico assim, cheio de publicação de jornal, e ele acreditava a galeria que foi feita ao Jornal Imparcial. Então, para ele, mais importante era o Imparcial do que as figuras públicas que lá estavam e que fizeram aquela obra, entendeu? Uhum. Tá? Então, tem uns negócios assim que são fantásticos. E eu costumo dizer também assim, né? Eu, graças a Deus, mesmo trabalhando aqui no interior, eu trabalhei mais de 16 anos, ou 16 anos, dentro do Jornal Estado de São Paulo, de tal forma a fazer a grande mídia. Uhum. Conhecer como funciona a grande mídia. Depois, quando eu fui para Bandeirantes para realinhar o jornalismo, num único ano nós colocamos 142 matérias em rede. É outro negócio fantástico, mas com essa visão do que quando a notícia é rede, quando ela transcende o nosso espaço geográfico. E outras vivências, a Rádio CBN, né? Etc e tal, então outras vivências por aqui. E mesmo nas vivências por aqui, eu entrevistei o Lula pouco antes dele se eleger pela primeira vez presidente da República, passando por Prudente. Eu entrevistei o Fernando Henrique quando era presidente, já para fazer a reeleição, também numa passagem por aqui. E essas duas ocasiões foram para o Jornal Estado. Depois, já aqui no plano regional, tive o privilégio de entrevistar o Pelé, quando veio visitar o filho aqui no presídio de Presidente Bernardes, do Edinho, né? Estabeleceu lá uma confusão, negócios de esporte, nos quais entraram elementos que eram do crime organizado e acabou sobrando para ele, tá? Que é o rei do futebol, cara, que parou guerra no mundo, etc e tal. Quanto nós vimos de falar de Pelé agora e coisas que a gente ainda nem sabia que tinha acontecido, em função do falecimento dele. E em São Paulo, numa coletiva no Transamérica com 300 jornalistas, Roberto Carlos, o rei da música brasileira, que, vou usar a expressão popular, que tem baba-ovo, no bom sentido da palavra, do sertanejo ao rock pauleira. E os caras regravam Roberto Carlos. E se eles convivem com o Roberto Carlos, para eles, assim, o Roberto Carlos é o máximo do máximo, etc e tal. E eu entendi por que o cara, assim, porque o cara é daquele jeito pessoalmente, como é o Pelé, foi uma figura altamente simples. Entendeu? Mas o que eu costumo dizer assim, são coisas importantes e pessoas importantes e tantas outras. Tá? E às vezes o jornalista pode se iludir que ele achar que ele tem essa mesma importância. Não, nós somos apenas intermediário e tudo isso que é muito, na verdade também é pouco, né? Porque eu tenho, você tem, né? Você tem um cara que é muito mais que todos esses juntos, não separados, e que a gente pode falar com ele a qualquer momento, que é Deus, cara. E daí? E o senhor falou de todas essas vivências, experiências aí. Vocês vão pensar que eu não tenho uns 38 anos, né? Qual foi a maior experiência, a maior notícia que o senhor já
né, já contou aí nesses eu vou falar, muitos anos. Eu vou falar aí o que eu tive, assim, maior prazer de trabalho em equipe. Eu sou ruim de lembrar a data, tá? Nós tivemos aqui a morte por execução pelo crime organizado do juiz Machadinho. Né? 2003, né? É isso mesmo, 2003. Foi fevereiro ou março de 2003, começo do ano. Foi até fevereiro. Tá? Aquela cobertura foi um negócio fantástico. Eu trabalhava para o jornal Oeste Notícias, chegou lá a informação, e era uma informação assim que você vê muito raramente. E até então era meio assim difícil que nunca, de acreditar, né? Aí falaram, ó, mataram o juiz aqui perto da escola Sarrion. Aí eu era o gerente de jornalismo, falaram comigo. Eu falei, olha, isso é coisa que a gente não checa, vamos para lá. Como que você vai checar? Se é verdade, você corre o risco de perder tempo, de perder tempo. E se é mentira, vale o risco de você ir e voltar com a cara de tacho, né? Como se diz. E eu fui, inclusive, junto. Eu fui o repórter policial Cícero Afonso, mais conhecido como Feijoada. Não porque ele é moreninho, é porque ele é feio e enjoado. Ele vai me matar. Baita cara, baita companheiro. Aí o Feijoada, repórter policial, e o repórter fotográfico, o motorista da viatura. Nós saímos em 4. Chegamos lá, a polícia não tinha passado nem aquela fita amarela ainda de proteção. Tá? E até hoje eu me lembro. Rua José Maria Hermon, em frente à casa de número 93. Uma casa de madeira que morava uma senhora de descendência japonesa com um casal de filhos. Descendente de japoneses, evidentemente. Eu cheguei a conversar com eles. Foi o senhor que escreveu o texto? Não, nós escrevemos coletivamente. Aí estava... eles só deram aquelas palavras que escutou a batida, que não esticou muita conversa, depois fecharam todas as portas, apagaram todas as luzes, que é lógico que eles não queriam se envolver com aquilo. Tá? E o carro estava assim, batido em cima da calçada, batido numa árvore, como se ele estivesse estacionado, encostado na árvore. Assim estava o carro. O juiz dentro do carro, com o pescoço assim para trás, tá? Uma camisa de manga comprida, as mangas enroladas assim inicialmente, relógio no pulso, corrente no pescoço, celular no console do lado oposto, uma caneta presumivelmente muito boa dentro do bolso, porque todos esses elementos fazem importância. Porque houve uma conjectura que foi uma tentativa de latrocínio. Mas não levou nada. Então mas não levou nada. Então, essa lição. Isso que o repórter precisa ver, Aí, o que nós fizemos naquele momento? Aí eu saio do japonês, eu vou para outra rua da frente, encontrei seu Gulim. Seu Gulim, muito tempo, foi porteiro lá no Parque São Jorge dos Jogos do Corinthians. Era um colaborador voluntário, assim, espetacular. E começo a conversar com o seu Gulim e a esposa do Djalma, que foi técnico de futebol aqui, ex-esposa, se não me engano, do Djalma. E estou conversando com eles. No que eu estou conversando com eles, puxando algumas informações, tem uma viatura parada e tem um carro de polícia. E a conversa que passava lá na comunicação da polícia era o seguinte: olha, nós viemos aqui no bairro tal, que era lá na Zona Leste, eu acho até que era Parque Alvorada, uma coisa assim. Nós viemos aqui, é uma oficina mecânica da placa desse Fiat Uno que foi passada pela polícia. E nós chegamos que o cara falou assim, ó, faz 3 dias que eu não tiro esse carro daqui. Pode abrir o capô e pôr a mão no motor, que você vai que o motor tá gelado. Esse carro não foi tirado daqui. E os caras fizeram coisa e tal e passaram a informação. No que a polícia que está lá passa a informação, entra um pessoal de uma outra viatura e fala, ó, localizamos o carro aqui na travessa perto da escola Monsenhor Sarrion, o carro com a mesma placa. Aí você faz outra leitura. Se é carro clonado, dá até rima, é crime organizado. Então você vai somando. E o que nós fizemos? Aí eu voltei para a redação do jornal com a equipe e nós refizemos o primeiro caderno inteirinho, que estava praticamente pronto. Eu era lá o chefe de redação, mas não pedi para ninguém. Não precisei pedir para ninguém que continuasse trabalhando em busca de informações. Cada um para um canto. Foi distribuindo tarefas ali, ouvia a prefeitura, questão de rito oficial, o fórum se abria no outro dia, o que fazia, etc e tal. A OAB, como repercutia aquilo, etc e tal. Foi no fim de tarde, né? Noite já, foi depois, já era noite, já era depois das 18.
Entendeu? Aí, tudo isso foi feito. E o repórter policial Cícero Afonso ficou lá no lugar com a seguinte orientação: se a polícia pedir para você sair, você sai. Se ela não pedir, você fica aí, mas anota tudo o que for acontecendo, sequência por sequência. E da redação, nós que ligávamos para ele: o que aconteceu agora? Ia fazendo um registro. De tal forma que nós construímos um texto bem construído e nós demos a seguinte manchete: juiz Machado foi morto por execução. Um negócio mais ou menos. Nós demos que foi uma execução, entendeu? A mídia passou uns 3 meses debatendo se tinha sido execução ou não. E depois chegou que foi condição. Mas por quê? Porque o conjunto, o grupo, tinha tudo. Isso para mim é inesquecível, sabe? Foi o maior exemplo, assim, que eu acho que eu vivi com Cícero Afonso, com a Andressa Bazan, com a Letícia Costa, com Cristiano Oliveira. Quem tinha mais lá? A André Barbosa. Tinha um time. E esse time trabalhou até de madrugada, colocamos o jornal na rua, com tarja preta de luta e tudo. Entendeu? E isso foi, assim, um grande momento, assim, para o jornal, que nós estávamos num processo, eu tinha ido lá para um processo de recuperação do jornal. Nós tínhamos uma concorrência fortíssima, que era o Imparcial, que no dia seguinte deu um título em 2 linhas e uns 10 centímetros de uma notícia, só informando que o juiz morreu. Que era o mesmo que eu tinha passado para o Estadão e o Estadão tinha dado no Brasil. Repercussão internacional. E aí, o Oeste Notícias tinha dado toda a cobertura. Um caderno todo. Foi a maior cobertura tua? Foi uma grande cobertura. Eu fiz outras coisas gigantes. No Imparcial, mesmo quando eu fazia o esporte, nós fizemos jogos regionais, se não me falha a memória, foi de Itapetininga, lá pro lado de Sorocaba, um negócio assim. Nós fizemos de um dia para o outro, aliás, eu vou falar assim do ponto de vista de redação, né? Contando com o parceiro fotográfico, que era o repórter Magalhães, né? Nós fizemos um caderno de 8 páginas, de um dia para o outro, sozinho. É que você escreveu um caderno. E na Hamilton, não era computador. Tá maluco. Mas fazia. A minha média, nós somos 2 repórteres no Imparcial, nossa média era de 15 matérias por dia. Foi o Sinomar. Usava a cidade de moto. Norte a sul, de leste a oeste. Qual que é a maior mudança que o senhor enxerga? E estudava hoje? ainda, viu? Qual que é a maior mudança que o senhor enxerga hoje para o jeito de se fazer jornalismo dessa época, né? Para os profissionais atuais de hoje, que, inclusive, né, passam pela formação de vocês? Eu penso assim, que as pautas são muito mastigadas. Talvez na TV isso tenha tudo um certo sentido. Quando eu fui lá para o processo, diríamos, imagem de posicionamento do Jornal de Notícias, primeiro, eu sustentei muito em colegas de origem de rádio. Porque o tempo de pensamento é muito mais veloz, entendeu? Pensa na frente, inclusive o pauteiro, o Ayrton Roberto Messinetti. E qual foi a orientação que foi dada para o Ayrton? A sua pauta é só o básico. O repórter tem que chegar lá e ele descobriu o que há de mais importante naquele acontecimento. Não ele direcionado para fazer uma coisa, porque você vai direcionado para fazer uma coisa. Você não abre, às vezes, a mente para ver que tem outra coisa que é mais famoso importante. Filho da pauta. O famoso filho da pauta. E aquela velha história, né? O cara foi cobrir a estreia do circo, voltou sem nada porque o circo tinha pegado fogo. Ferrou. Uhum. Qual que é a maior orientação, assim, maior ensinamento que você tenta passar para os alunos? Tem toda a questão técnica, né? Que tem muita coisa. Mas qual que é uma das maior grandes deles? orientações que eu recebi na minha vida e que eu repasso. Tem um cara que chama Flávio Adalto Iório Lopes. Você deve identificar porque ele foi diretor de esportes do Corinthians, acho que num tempo recente. Jornalista. Eu sei, cabeça branca. Hoje ele tá. É o da bronca do Neto? Não, o Flávio Adalto é o que dá entrevista no Paraguai, Corinthians e Guarani 2015. Ele fala, isso aqui vai ser tranquilo pra gente. É o Guarani? Tá tranquilo. E não deu certo. E o Corinthians perdeu pro Guarani. Aí veja bem, aí o Flávio Adalto trabalhou para o jornal Estado de São Paulo e trabalhou para a Folha de São Paulo. E quando o jornalista Cláudio Abramo, que é uma grande referência do jornalismo brasileiro, morreu, o Flávio assumiu o comando da Folha de São Paulo. Ele trabalhava muito loucamente, certamente mais de 12 horas por dia.
Aí há um fato de que a família dele, a esposa, uma amiga famosa, conhecida, Nara Leão, é o que eu ouvi, conversou com ele que ele precisava decidir se ele queria família ou jornal. Aí ele desistiu do jornal para viver a família. E ele montou um projeto que era chamado Festival Bob's de Natação. Como ele fez isso muito bem como uma empresa jornal, aí ele foi ser comentarista do Fiore Giriotti na Rádio Bandeirantes. Tá? E como ele desenvolveu isso muito bem, o governo do estado chamou ele para a Coordenadoria de Esportes e Recreação, que é um braço da Secretaria de Esporte do estado de São Paulo. E de tal forma que ele corria as regionais. E o regional aqui era o Irineu dos Reis, que foi um colega de rádio comentarista esportivo também. E o Irineu, sempre que o Flávio estava por aqui, ele levava na redação do Imparcial, que era Siqueira Campos. Um dia que o Flávio lá esteve, estava o Adelmo, que era o nosso chefe, foi baita de um jornalista, cara, o cara que nos ensinava em silêncio, e mais alguns outros profissionais ali estavam, o Manuel de Freitas, a enciclopédia de futebol, tá? Que era o redator de esporte, Imparcial, etc. E o Flávio nos contou uma história, que é um negócio assim fantástico. Ele disse que ele tinha orgulho de, em plena ditadura militar, ter recebido 3 prêmios ESSO de jornalismo. E falando contra o regime, contra o governo. Aí ele falava assim que ele nunca foi exilado. E ele falava que o orgulho dele é que ele fazia jornalismo. Ele matava a cobra, mostrava o pau e mostrava a cobra. Não é só matar a cobra e mostrar o pau. Ele mostrava a cobra e mostrava o pau. Quer dizer, ele fazia tudo como tem que ser feito no jornalismo. Isso para mim talvez foi a maior lição que eu recebi na minha vida. Porque quando você faz tudo certo, eu fiz inclusive matérias que resultou em cassação de prefeito, e o cara chegou a falar que ia me matar, e eu fui lá conversar com ele por que ele ia me matar, entendeu? E acabou chegando ao bom senso que em todo momento eu sempre tratei ele como qualquer pessoa envolvida numa notícia deve ser tratada. Qualquer momento. Porque não sou eu que julgo ele. Os fatos é que levaram à cassação dele. O que eu fiz foi noticiar os fatos, entendeu? Tá? Então isso foi um aprendizado muito grande. E na minha vida eu só tive um processo, e foi um processo federal. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes para não gerar nenhum problema, porque Inês é morta, o que passou, passou, entendeu? Mas o servidor público federal que moveu esse processo, ele foi exonerado a bem do serviço público e o processo foi extinto. Por quê? Eu tinha matado a cobra, tinha feito a lição do Flávio, né? Matado a cobra, mostrado o pau e mostrado a cobra. Professor, o senhor também é um cara que é um dos pioneiros da TV aqui na região de Presidente Prudente. A primeira né? emissora TV Bandeirantes. O senhor, muito bem, foi nosso orientador. Que maravilha. Vocês fizeram um trabalho show de bola. Sabe que esses caras em São Paulo, e o senhor Johnny Saad, que é dono da TV Bandeirantes, diretor-presidente, deixar tudo para receber os caras. Não foi por pouco tempo, conversar com os caras. É diferente, cara. Quem faz isso, meu? Professor, eu acho que o senhor nem sabe disso. Sabe como que a gente arrumou essa pauta? Como que a gente produziu tudo isso? Eu e Hélio Filho, grande Hélio, camarada Hélio, deve estar... O Hélio acompanha sempre a gente aqui. A gente sentado no serviço dele, na frente do hotel, fumando cigarro. Aí ele falou, e se a gente entrevistar o Johnny Saad? Eu falei, você tá louco? Ele falou, não, vamos entrevistar. Aí eu falei, rapaz, meu professor falou... Vocês dois, o Cláudio Almeida... O João Guirado e o Charles Chagas. Que era da prefeitura. E aí, pô, eu e o Hélio conversando, aí a gente falou, pô, o professor falou que a gente pode tentar, mas difícil. Aí eu falei, vamos mandar um e-mail. Na hora, com o celular, assim, ó. Deu 5 minutos, a secretária particular dele respondeu. Falou, eu vou perguntar e eu retorno pra vocês informando uma data possível. Deu 5 minutos certinho, caminho, né? Ela respondeu assim, quarta-feira da semana que vem. Eu lembro que era uma quarta que eu fiquei pra assistir o Corinthians ainda. E sabe o que esses malucos fizeram? Eles enfiaram dentro de um carro. Dentro de um gol, 2 portas. E fizeram um bate-volta, eu pedindo, pelo amor de Deus, pra eles dormirem um pouco antes de voltar, não se revisar, rapaz. E aí a gente foi, certo. Cara. E aí, em 5 minutos, a mulher respondeu com a data, a hora, perguntando se a gente queria ir.
E a gente chegou lá, o cara parou tudo do dia inteiro dele, botou a gente dentro da sala da presidência da TV Bandeirantes, botou um funcionário para passar a manhã com a gente fazendo um tour dentro da Band e deu uma entrevista de quase 2 horas pra gente lá. Coisa de outro planeta, assim, é inimaginável. Então, a TV Bandeirantes surgiu em Prudente da seguinte forma. Um grupo aqui formou a TV Andorinha. E era o Feitosa, o seu Paulo Constantino, Nestor Madeiral, o seu França, tinha um grupo lá. E eles pediram essa concessão e essa concessão saiu. E saiu assim, num negócio assim, o mais maluco que possa ser em termos de alcance, que é praticamente a metade do estado de São Paulo, que são as regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Marília, Bauru e Rio Preto. Né? Então, mais ou menos 300 cidades. Se considerarmos que são 645 municípios do estado e nós temos o litoral, então quando você tira o litoral, ficou a metade ou praticamente, ou um pouquinho mais da metade do estado de São Paulo. E o seu Johnny Saad se interessou por esse canal e acabou comprando o canal, que deixou de ser TV Andorinha para ser TV Bandeirantes, que, aliás, a TV Andorinha não tinha nem sido instalada, ele comprou a concessão, na verdade, só o canal. E instalou. Quem foi lá responder pelo jornalismo inicialmente foi o Altino Correia. E a minha chegada na TV Bandeirantes foi o negócio mais maluco possível. Eu tinha ido levar minha mãe a Oswaldo Cruz, onde eu meu cunhado, meus sobrinhos, e lá eu estava, tempo de telefone fixo. Eu não sei como o Altino chegou ao telefone da minha irmã e ligou um pouco antes do almoço, que ia precisar de eu à tarde em Prudente, que ele tinha marcado um jogo, eu era o narrador e só não tinham me avisado. Aí nós antecipamos o almoço, eu vim e a partir dali eu fiquei um bom tempo fazendo esportes. E é o primeiro canal de Prudente. E ali deu a oportunidade de que a primeira transmissão ao vivo de um canal de Prudente eu fizesse, que foi o final de uma Copa Itaú de tênis, que nós transmitimos, que era um patrocínio do Banco Itaú, entendeu? E já estava em construção o prédio lá no Jardim Santana. E a administração era no edifício J+, esquina da Marcondes com a Manuel Goulart, e o estúdio era numa casa um pouco para frente da Prudentina, no sentido cidade-bairro. Era um quarto onde sabem que é saco de estopa? Literalmente isso. Pregaram um monte de saco de estopa na parede, que era para o som não reverberar, né? Coisa e tal. Põe uma tapadeira assim de madeirite, uma coisa parecida assim, que tinha um desenho aquilo. A gente sentava numa cadeirinha na frente e fazia o que tinha que ser feito. Cara, era muito maluco. Teve apresentador que apresentou o jornal de dentro do banheiro. Foi o Luiz Augusto. Luiz Augusto. Quando já lá no prédio, assim que mudou, mas o estúdio não estava pronto, entendeu? É um negócio assim fantástico. E nós vivemos tudo isso. Professor, obrigado demais Quem por agradece ter partilhado, né, todas essas suas experiências. Com certeza não falamos nem 10% de tudo que eu só peço o seguinte, se a polícia procurar, não dê meu endereço. Tá bom. Nem telefone, nem nada. E pra gente encerrar, professor, tem uma pergunta que a gente faz para entrevistados nossos aqui, que é sempre o Pedrão que faz, para encerrar com chave de ouro, a cereja aí no topo do bolo. Professor, o senhor certamente acompanhou Provocações da TV Cultura, que era com o Abu Janra. Sim. E a gente faz uma homenagem aqui para ele, as canecas do Jô Soares e a última pergunta do Abu Janra, que ele fazia para os seus entrevistados e a gente replica aqui. Professor Homero Ferreira, o que é a vida? A vida é a coisa gostosa de ser vivida. Direto ao ponto. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, professor, por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. É uma alegria muito grande receber aqui. Já tinha, pela minha cara, você já sentiu a malandragem. Né? Eu não vou falar para ninguém que é pinga isso aqui, porque eu não bebo. Mas muito obrigado, né? Um bom ano letivo aí que se inicia para o senhor, para todo mundo lá da... Que dia começa agora, né? Mas nós não estamos sozinhos, né? Não, tem a Vicky aqui também, que ainda está se formando, né? Jornalista. Que dia volta as aulas, professor? Né? Começa agora em fevereiro. Segunda semana Não, outra semana, depois do dia 1º. Então, muito obrigado novamente por ter vindo. Obrigado, Pedro. Mais uma vez. Episódio rumo aos 1000. Rumo aos 1000 episódios. Muito obrigado por essa homenagem aos meus 38 anos. Tá bom. Da vida. Um recado final, uma mensagem que o senhor gostaria de passar aí para quem está assistindo a gente?
Eu lembrei aqui agora Oswaldo Maciel, que é uma música que eu não sei se quem canta isso é o senhor. Que a vida é curta e o mundo é pequeno. Vou vivendo e morrendo de amor. Ai, gostoso veneno. Pode descontrair, tá bom, né? Eu lembrei até os tempos que a gente ficava contando umas verdades e umas mentiras lá no laboratório de rádio. Da Facop de rádio. Então, muito gostoso estar aqui e conversar com vocês nesse momento. Tamo junto, gente. Valeu, Fábio. Valeu, professor. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. E não se esqueça, curta o vídeo, deixa o seu comentário, fala o que você achou do programa de hoje, da edição de hoje do Prudencast e segue a gente. Segue a gente no prudencast.pp. Se inscreva no nosso canal também no YouTube, no Prudencast aí no YouTube. A gente tá em outras redes sociais também, a gente tá no Spotify, Twitter, no Facebook, Instagram. Só procurar Prudencast, no Spotify também dá para ouvir o episódio enquanto você trabalha. Ah, não consigo assistir pelo vídeo? Vai no Spotify que o Prudencast também tá por lá, beleza? Agradecer aos patrocinadores, a agência Kender e a Ultracell, que são nossos parceiros aqui desde o início do Prudencast, desde os primórdios do Prudencast, a gente pode dizer assim. E vão continuar por muito tempo. Serão. Isso. Kender. Ultracell. Nomes marcantes, né? Nomes marcantes. Então a gente fala mais uma vez, é Kender e Ultracell, nossos parceiros, para ficar guardado na memória de quem está acompanhando. O nosso Instagram, o Instagram do Fábio é @FalaFábioReis e o meu Instagram é @FalaPedroReis. Se quiser acompanhar por lá também. Tem rede social, professor? Eu uso muito pouco. Eu gostei dos irmãos, sabe? Não somos irmãos, né? Todo mundo acha que é, mas não é. É isso. Valeu, gente. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.